dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night Conversas Aleatórias. Eu não sei qual é o horário que você está ouvindo, caro ouvinte, cara ouvinta, mas por isso a gente saúda você, né? Se você está nos escutando na madrugada, voltando para casa de carro, do trabalho, pegando a estrada, indo para a praia, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa do Rock Night Conversas Aleatórias. Lá no Instagram, rn.conversas, sigam a gente, acompanhem a nossa agenda, convidados sempre super especiais, trocando ideia aqui no nosso programa. Tudo bem, Felipe Guedes da Luz, como é que tu tá? Tudo ótimo, tudo bom, Cris? Tá aí mais um bate-papo, mais uma conversa aleatória com esse grande cara aí que faz horas que a gente está tentando aí um espaço na agenda. Uma Bora! agenda. Sim, pessoas importantes têm agendas complicadas, mas hoje a gente vai valorizar o tempo dele então aqui. Eu sou Cristiano Borges Franco, estou aqui com o nosso amigo Thomas Job Antunes e a gente vai falar sobre paternidade, maternidade, inovação, paternidade e inovação, inovação na paternidade, enfim. Vamos começar por esse fio, Thomas. Como é que tu tá? Tudo bem? Fala, Cris. Fala, Felipe. Tudo ótimo. Feliz de estar falando com vocês de novo, depois de tanto tempo, meus amigos. E aquela coisa de que tudo começou lá em Cruz Alta, há tanto tempo atrás, né? O Felipe conheço. A gente tem vários encontros aí na vida. O Cris, sei lá, de Juí, depois a gente se encontra em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, agora estou em Caxias, então essa mistura é muito boa, é muito legal estar conversando com vocês, principalmente desse tema de paternidade, que é uma experiência marcante para todo mundo, né? Então, super feliz de estar fazendo isso com vocês. Que coisa boa, muito boa. A gente que fica feliz de poder trocar ideia contigo. Eu estava com saudades de ti, Thomas. Do Felipe, não, tá? Eu estava com saudade de ti. O Thomas Job Antunes, que é o pai da Marina, ele vai contar para a gente agora as agruras, as aventuras, desventuras da Marina, o que ela está aprontando aí com a gente. Mas também vamos falar do Thomas, profissional, executivo, diretor do Instituto Hélice. Ele foi analista de inovação na Marco Polo, também foi analista de inovação lá no Instituto Valdo Lodge, na Fiergs. É um cara que pensa futuros, ele foi estagiário do CIFES, olha que bacana, te recorda disso, Thomas? Eu me lembro. Copenhague Institute for Future Studies. Então, isso tudo vai entrar nesse nosso caldeirão de informações, de ideias aqui para a gente trocar. Mas bora falar da Marina, velho, já que o tema aqui é paternidade. Conta pra gente aí quem é a Marina. Que compromisso, hein? Agora tu me botou na parede com toda essa Faz descrição, hein? faz a bio dela. Mas o mais bacana é ser pai da Marina, né, cara? A Marina, ela tem hoje 1 ano e 8 meses. É uma querida, costuma dizer que é uma misturinha aí dos pais, né? Mas ela veio num momento super relevante para nós, porque, como tu comentou, né? Eu estava em Porto Alegre, trabalhando na Fiergs, daí vim para Caxias do Sul, para Marco Polo, e daí na mudança aí de cidade, mudança de emprego, mudança de apartamento, de vida, né? Porque a minha esposa, a Bruna, também de mudança, a gente descobre que estávamos grávidos no final do ano, e daí a Marina viria a chegar aí em 31 de agosto de 2019. E aí foi um processo de transformação super bacana, assim, a gente se sente privilegiado por ter tido uma experiência muito tranquila, né, de gestação, por assim dizer, que cada exame, cada descoberta é uma ansiedade, né, e os pais têm formas diferentes de lidar com esse momento. O Felipe, eu acho que está passando por isso agora, né, cada examezinho vai lá, tenta ver o que vai acontecer, e dá dor de barriga, enfim, e para nós foi muito bacana, assim, apesar de ter sido um momento bem tumultuado, foi muito bom. Claro que depois veio a pandemia, tudo virou de pernas para o ar, né? Mas são momentos diferentes, sim. Eu acho que vale contextualizar uma questão que, e daí vai casar muito com a nossa conversa, que é o Cris já é um pai de um guri aí, de um homem, 19 anos, tá o Bernardo, isso? 19 anos. A Marina tá com o que, Thomas? 1 ano 1 e ano e 8. 8.
1 ano e 8. E eu tô lá, tô chegando Quinto lá. mês. E, tá, não, e aí agora o Thomas falou, quando ela foi 31 de agosto, Aham. a minha, que vai ser uma menina, a Aurora, tá previsto para final de agosto também. Então, daqui a pouco vai ter outra conexão aí. Então, o que é? É um pai já aí maduro, que dá para ver pela barba branca aí toda a experiência da criação, do desenvolvimento de um filho, né? Um pai novo, recente, e eu que estou quase que nem o Cris aqui, pensando, perdendo os cabelos, pensando como é que vai ser toda essa experiência nova. Tu, pelo menos, Já te deram teve esse... aquela Ah, notícia assim, tipo, dorme bastante, porque depois vai ser difícil, não sei o quê. Você já deve ter escutado isso várias vezes, né? umas 45 vezes. Mas diz que sono a gente não recupera, né? Que não adianta a gente dormir bastante agora. Não é uma poupança que vai guardando, que vai ficar guardando aquele saldo de horas lá. Não adianta, velho. Ah, mas dá Infelizmente. saudade do. Eu, quando me avisaram isso, eu fiquei, cara, qualquer oportunidade de dormir eu vou aproveitar, porque depois eu não sei como é que vai ser, né? Já que Ah, dizem que bueno. vai ser assim. E foi assim, Thomas, como é que foi a Mariana? Ou como é que ela é? Ela é tranquila? Ela dorme com vocês? Ela adotou o relógio biológico dos pais? Ressaltando aqui, né, tu mencionou, mas a Marina também é filha da Bruna, companheira do Thomas. A Bruna é Sim, psicóloga, né? Ou né? fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, Bruna, fisioterapeuta. Depois a gente passa o contato da Bruna também aqui para Boa, Instagram profissional, já vamos isso passar aí. junto aí. Mas essa coisa de depois de nascer, diz que o pai se descobre pai, né? Tenho convivido aí com vários pais frescos, né? Como se diz. E tem um pouco de verdade nisso, sim, né? Claro que a gente se identifica como pai logo quando tem a notícia, mas depois isso vai, depois do nascimento, isso vem à prova, né? E, e esses primeiros meses eles não são fáceis, né? Uma vez me falaram assim, não adianta romantizar muito esses 3, 4 primeiros meses, porque é pauleira. Não tem que achar bonitinho, dizer que tu ama, não sei o que. Cara, é um estranho entrando na tua vida, não é fácil, né? A gente está se conhecendo naquele momento, tu não tem restrição de sono, a casa está uma bagunça, tu não sabe muito bem algumas coisas. No nosso caso, né, a gente estava sozinho aqui com os pais distantes, então não tinha aquele apoio familiar, aquela rede familiar que faz muita diferença, diga-se de passagem. Então, tem que levar, acho que assim, uma coisa que eu aprendi, eu acho que para o Felipe, não sei o quanto ele absorveu isso, não sei como é que também foi a tua experiência, Cris, mas não dá para romantizar demais, sabe? Porque isso cria uma ilusão, né? Claro que tem um amor, esse amor só cresce, mas é muito visceral, né? Me falaram uma vez a criação de uma outra pessoa, né? Tem muito compromisso, muita responsabilidade, muitas coisas que tu não tem a resposta pronta. Então, eu acho que tem que encarar com um certo tom de realidade muito mais do que de passionalidade. Sabe que esses dias eu me peguei, né, dando uma olhada lá, que eu tenho os livros do Pianges, lá do Papai é Pop. Tu consumiu conteúdo, assim, de paternidade, né, de como cuidar, aquela coisa toda, que eu vejo, assim, por exemplo, minha guria, cara, quase todos os dias ela vê ali uma blogueira que está falando sobre como é ter filhos, ou o momento de agora, como é que está a criança, qual é o tamanho, qual é a média de peso, quantos centímetros está, sabe? Então parece que ela está compreendendo desde agora. E bem como tu disse, a gente, a gente só começa a cair a ficha, ter a noção real de que vai ser pai quando nasce. Uhum. Então, não sei se tu É, consumiu esse conteúdo antes. sim, consumi e continuo consumindo, né? Hoje em dia tem aplicativos que cada semana que passa, ainda na gestação, ele te diz o que está acontecendo, né? O que é muito legal, muito instrutivo, ele vai te preparando também com algumas informações importantes. Conversar assim como a gente está conversando é super importante. Eu considero que eu me informei razoavelmente bem, não tanto quanto a mãe, é fato, e outro ponto como tudo hoje em dia, né, informação demais às vezes é problema, né? Não existe criação perfeita conforme uma cartilha, não existe manual. A gente não aprende isso na escola, mas ter boas referências de informação
bem importante. Então, tem alguns aplicativos, acho que é Baby Center, Baby Plus, enfim, que eu recomendo, é legal. Existem alguns blogs, Instagrams, etc. Eu não vou me lembrar de algum agora. Mas eu li 2 livros também, que daí é de maternidade, né, diga-se de passagem, que é de como criar as crianças francesas, ou alguma coisa parecida, que é um best-seller aí, super conhecido. E outro é de crianças dinamarquesas, que também é bem interessante. E tem conteúdo para várias fases, né? Isso quando me falavam antes também eu não tinha ideia como tem as fases são bem definidas assim. Logo quando nasce tem certos desafios, tem certas coisas que precisa saber e pensar sobre, assim como depois ali em torno de 1 ano isso vai evoluindo, depois os Terrible Two, que eu acho uma expressão horrível, né? Mas tem ali o seu momento também e vai, cara, eu já fico imaginando. Eu acho legal olhar para o Cris assim, porque fico imaginando como é que é a adolescência depois, porque eu fui um adolescente horrível e todo mundo tem seus períodos aí, né, de adolescência. E daí no papel de pai isso é difícil, né, de encarar. Então eu acho que é super bem-vindo e tem conteúdo para todas essas fases. É importante, pelo menos, para que tu reflita antes de encarar a realidade. Tu sabes que o Bernardo é de 2001, né? Tem 19 anos hoje e já tinha internet ainda, os primeiros movimentos de internet, a gente tinha internet em casa desde 97, mas não era ainda o lugar de buscar informação. Acho que nem existiam muitos sites especializados, pelo menos não foi a nossa principal fonte de informação sobre cuidado de criança. Mas o meu pai, muito inteligente, muito querido, nos deu um livro. Depois até soube que esse livro caiu em desuso, que as pessoas fazem crítica deles, mas também fazem crítica a ele. Mas era um best-seller na época, que é, acho que o Manual do Bebê, do Dr. Rinaldo Delamare. Pô, é um livro grossão, assim, gigante, velho, tipo uma enciclopédia. E ali tem todos os dias de uma criança, todos os meses de uma criança, possíveis doenças, cuidados com a alimentação. E aquele guia era muito bacana, a gente adorava folhear aquele livro e tentar, né, entender o Bernardo a partir daquele livro também. Mas assim, ó, outras excelentes fontes, evidente, né, e acho que é de todo mundo, é a pediatra. A gente teve uma pediatra incrível, maravilhosa. A gente se relaciona com ela até hoje. Ela foi pediatra dos meus afilhados e sobrinhos também, a doutora Vera. Então, ali que a gente tirava a prova dos 9, né? Vera pode fazer isso, Vera pode fazer aquilo, Vera sim, Vera assado. Então, a pobre da Vera, né? Ela que era a nossa mestre nos cuidados com o Bernardo. E outra, né, turma, era os avós, as avós principalmente. As avós é um poço de sabedoria infinita, tremenda ali também, apesar de que elas também erram, né? Depois eu vou contar uma história aí de um erro da vovó. Não vou citar nomes aqui das vós delas para elas não se ofenderem, mas elas se ouvirem vão saber que foi. Eu já vou contar agora. Sei lá, no tempo delas, elas achavam que dar mel para criança era tranquilo, né? Podia molhar a chupeta no mel para acalmar a criança e tudo mais. E aí a avó quis dar melzinho na chupeta, né? E depois a gente soube que o mel pode transmitir uma doença, né? Tem a toxina botulínica, uma coisa assim, Uhum, que causa sim. algumas coisas bem graves na criança. Então foi um super aprendizado. Eu acho que ela não chegou a dar para o Bernardo, ela teve a intenção e quis, daí a gente foi consultar a nossa gurua, a doutora Vera, e ela explicou para a gente esse tipo de coisa. Então, assim, ó, a cada tempo, né, porque é uma bactéria nova, no tempo deles não existia essa bactéria do mel, coisa e tal, ela também não sabia, enfim. Então, foi um aprendizado para todo mundo, assim. Mas o livro do Dr. Rinaldo eu tenho até hoje o livro, e também teve um outro livro muito interessante que é alguma coisa de Criando Meninos. Eu vou tentar resgatar o nome ali depois do livro, mas que era um livro que falava muito assim é um livro muito bacana, ele falava sobre as brincadeiras que a gente tinha que fazer. Esse debate até hoje acontece quando a gente fala das low technologies, né, as baixas tecnologias. E para a diversão é isso, é o brincar de lata, de corda, de amarelinha. Então eu fiz muito isso com meu filho. Então, Felipe, Thomas, caros ouvintes que estão nos ouvindo, que vai ter filho logo,
brinque com seu filho, né? Essa coisa do celular é bacana, dos joguinhos, dos tablets, mas assim, existe um mundo lá fora, existe um pátio, existe uma calçada, você pode bater bola, brincar de 3 Marias, 5 Marias, enfim, uma infinidade de brincadeiras que são incríveis. Você pensa nisso aí, Thomas? Você já faz essas brincadeiras aí com a Marina? Sim, sim, sim. A gente também prioriza muito essa questão de contato, né? Porque criança, contato com natureza, contato com coisas reais e não só a tela, né? Porque a criança é uma exploradora, cara. Também é um jargão aí, mas é impressionante, assim, tu vê no olho da criança a vontade de explorar, mexer. A gente fala de inovação, né? Aquela história de que a gente vai perdendo a criatividade, começa com 98%, diminui para 2%, né? Tem os estudos lá. Cara, é real, assim, porque a gente é, como criança, né, é muito explorador. E isso é muito bonito, assim, de ver. A gente tem passado, e essa geração aí, a gente tem que entender como é que isso vai repercutir, é a questão de lockdown, né, de estar fechado dentro de 4 paredes durante um período de criação. E a gente começou ali a pandemia em março do ano passado. Marina tinha 6 meses. E foi uma criação, até possivelmente ali há 1 ano e pouquinho, muito dentro de casa. Então era engraçado, assim, que ela saía muito pouco, ela começou a engatinhar e tal, conhecia cada cantinho, conhece hoje, né? Cada cantinho da casa, conhece o que tem em cada gaveta, conhece como ninguém, melhor que nós, Nossa. eu acho. Tão exploradora que é. Mas, por outro lado, logo no começo, assim, da vida lá fora, ela, pô, encontrava gente no elevador e ficava assustada, né? Eu brinco, Estranhar. assim, a Marina teve um período que foi tipo o Quarto de Jack, sabe aquele filme, O Quarto de Jack? A Sim. criança vive sequestrada, não vive num quarto isolado. Cara, ela achava que o mundo era o nosso apartamento, né? Então, isso é muito maluco. E a busca aí até pela escolinha o mais cedo possível foi um pouco disso, né? De conseguir ter convivência com outras pessoas. Como eu comentei, né? A gente não tem família, mal estabeleceu vínculos de amizade aqui em Caxias, tem bons amigos e tal, mas ainda assim, com questão de distanciamento, a gente não consegue estabelecer aquele vínculo que repercute na criança, né? Então, eu tenho vários conhecidos, amigos que estão tendo filhos agora e, cara, é um baita desafio. Eu não sei o que vai vir quais as consequências no aprendizado das crianças, tanto as que estão nascendo quanto as que estão na escola e não estão podendo conviver com crianças, sabe, ou com outras realidades. Tem tanta coisa que a gente aprende na escola que é fora da sala de aula, né? A convivência, as brigas, aprender a se proteger, a se defender. E tem algumas crianças que estão sendo privadas desse momento de aprendizado. Eu não sei quando que isso vai acontecer, né? Tá tudo de pernas para ninguém tem essa resposta, eu acredito. E a gente vai saber o impacto disso daqui a alguns anos apenas também, né? É uma Mas enfim, geração que vai vir diferente aí. vai vir diferente. Mas aí fica o desafio, então, para os pais, né, de se tornarem cada vez mais criativos e conseguir minimizar esse problema do isolamento, né, com muitas atividades. Muita criatividade, cara. Muita E, criatividade. Nossa. e explorar, sei lá, quem O- mora em edifício, a garagem do edifício, do apartamento, estacionamento, eventualmente poder ir para um lugar isolado com grama, com árvore, com Exato. flor, né, para ver os Isso é bichinhos, muito bom. Uma das porque primeiras coisas que a Marina É aprendeu a fazer incrível. foi limpar a mão com álcool gel. Ô, Cris, eu não sei como é que foi contigo, e aí esse lance ali me chamou a atenção, que eu fico pensando muito. Eu vejo hoje eu brincando com a minha sobrinha, que está com 6, 7 anos, que é assim, cara, né, esse olhar nosso de inovação, de criatividade, como é que tu mantém vivo isso, né, de manter a criança criativa. Vai, eu comecei a comprar uns joguinhos, uns cards, eu deixo lá, peguei uns brinquedinhos chineses lá para brincar e eu procuro fazer isso. E aí eu fico pensando agora né, como é que vai ser eu como o pai, como é que eu vou pai. manter isso? Será que eu vou conseguir? Como é que tu torna isso? Esse olhar da criança olhar para a criatividade, para a inovação, para o novo, de explorar. E eu não sei como é que era contigo lá quando tu teve o Bernardo também. Tinha
esse medo, ou te tentar instigar o Bernardo ou não? Cara, para mim sempre foi muito natural, assim, porque essa história acho que eu já até contei em algum programa aqui, da escola do Bernardo, que foi a minha escola também, e da importância que eu sempre dei para o brincar, porque eu brinquei muito e eu tive uma escola que me incentivou e me possibilitou que eu brincasse muito, e eu sou de uma família com 4 irmãos, então a gente tinha ali os amigos sempre à mão para poder brincar, né, independente do vizinho, que também tinha muito vizinho. Então, para mim sempre foi muito natural isso. Eu me recordo muito cedo, eu trocando ideia trocando ideia não, criando brinquedos para o Bernardo poder brincar, né? E eu falei dos brinquedos de lata, de garrafa PET, a gente fez muito isso. Porque o que eu noto? Isso até hoje com os meus afilhados e sobrinhos. Você dá um joguinho bacana, lindo, colorido, maravilhoso, ele vai brincar 10 segundos, 10 minutos e vai abandonar, entendeu? Enquanto que um brinquedo desses ele explora muito mais. O tal dos bilboquês, aqueles que a gente também faz com garrafa PET, pega garrafa PET, corta no meio um barbante e uma bola de papel, que tu mete um monte de durex para ficar um papel. Vira um bilboquê. Cara, e assim, ó, tu se diverte não brincando, mas fazendo brinquedo. Isso que é mais legal. Isso é muito legal. Isso é muito Entendeu? legal. Isso que é muito legal. E assim, ó, a gente está numa conversa de pais aqui, mas as mães se metem também. Então a mãe do Bernardo já está me mandando WhatsApp. Ele nasceu em 2002, não nasceu em 2001. Era botulismo o nome da bactéria do troço do mel. Então, tipo assim, isso não teve nada. Temos Valeu, interferência ao Melissa. vivo. E ela tá ouvindo lá na outra sala e tá dando os aconselhamentos aqui. Eu tô só ligado aqui na... Eu vou ser o cara com mais dúvidas aí quanto a vocês. Eu vou estar perguntando para vocês, já que eu ainda não estou tendo a experiência ali de começar a criar, ajudar a criar a minha filha. Teve muito choque, assim, do tipo assim, eu quero criar com a parceira, né, com a mãe da criança, assim, com a esposa de vocês, tipo, eu quero, deixa aí correr, deixa cair, não, tem outra que é mais protetora, né, ou vice-versa, né, vamos inspirar a criatividade da criança, e aí tem a mãe que, não, uma coisa mais tradicional, talvez. Não sei quem pode responder primeiro. Como é que é? Fala de novo aí que eu não entendi. Ele estava respondendo a Melissa ali, ó. Não, ele quer saber Falou de mim sobre antes. como que é Se as teve regras muito assim, choque de criação, né? A regra, isso é maravilhoso. O quanto vocês acordaram ou discordavam sobre certas coisas que poderia ter na criação da Esse é um excelente Bernarda, no caso. ponto. Não, começa contigo aí, depois eu conto. Cara, a gente está no começo, né? Eu imagino como é que isso vai aprofundando conforme vai passando as fases da criança, mas graças a Deus aqui está tudo. Graças a Deus não, graças a nós dois, né? Mas que nós estamos em bom acordo, assim, sobre as coisas que a gente valoriza, né? Então, a questão de ter muita brincadeira em ar livre, na medida do possível, né? Como eu comentei, de explorar bastante a criatividade, tudo isso a gente concorda, inclusive sobre alimentação, né? Tu falou sobre mel, mas também tem questões hoje relacionadas a açúcar, farinha, a composição, cada vez menos papinhas e mais alimentos sólidos, né? Toda a composição assim de ter todos os ingredientes necessários e nutritivos aí para o desenvolvimento da criança, tudo isso a gente concorda, mas passa por muito conversa. E essa conversa, Felipe, nos 3 primeiros meses ali do pós-parto, ela é muito difícil, tá? Ela praticamente não vai existir, porque a mãe está num... Cara, acontece muitas coisas. Tá? Elas dizem que é hormônio também, mas assim, tem muitas relações, às vezes, que fica só no olhar e as coisas não se resolvem muito bem, e tem algum momento que tem que sentar para conversar. Mas por isso que eu digo que não dá para romantizar, porque é uma turbulência que acontece também no relacionamento de pai e mãe, tá? Eu não sei quanto foi a experiência do Cris, aqui eu tenho tranquilidade de dizer com a Bruna, porque a gente conversa bastante sobre isso, mas a gente vê isso acontecendo em muitos casais, né? Então tem que ter um sangue frio nesse começo, porque, cara, que nem eu falei, vai dormir mal, vai ter coisa que não concorda,
vai achar assim, tu está tentando fazer o que era papel meu, mas qual é o teu papel? Qual é o papel da mãe? Qual é o papel do pai? Né? Então, tu começa a falar de algumas coisas assim. E às vezes está com muito sono, tu não fala numa boa, como a gente está falando aqui, tu fala gritando. Né? Daí a criança acorda, daí ela está com fome, daí foi culpa tua, não sei o que, cara, é uma bola de neve. Então, tem esse momento aí que é um capítulo à parte, mas o tudo passa por ter uma boa convivência entre os pais. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. Uma vez me comentaram sobre o que leva a drogadição, né? O que leva a adição de pessoas tanto em drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, desde uma maconha, uma heroína, ou cigarros, ou remédios, ou álcool, todos os seres humanos razoavelmente equilibrados, né? Que isso é difícil de dizer, mas sim, nas situações normais de temperatura e pressão, eles dificilmente ficam viciados em alguma coisa, porque a droga faz mal para o corpo, a pessoa se sente mal, enfim. No entanto, toda a adição ela vem a partir de uma falta, de uma necessidade de recompensa ou de preenchimento psicológico da pessoa. É uma forma de, não é recompensar, mas é de cobrir algum buraco que eventualmente tá preso assim na pessoa, né? E aí a maior parte de casos de drogadição é por falta de afeto durante a criação, é por falta de laços familiares. Então vale a pena em toda briga que tiver entre pai e mãe manter o lar. Isso é fundamental, sabe? Porque impacta diretamente nas decisões da pessoa que vai vir logo ali na frente. Enfim, eu abri um parênteses aqui, mas tem que pensar no futuro da criança toda vez que tiver alguma discussão entre o casal, sabe? Sim. Bem importante isso, Thomas. Sobre as regras ainda, retomando, eu quero falar desse ponto que tu trouxe também. Assim, a gente vive numa sociedade bem machista, né? Então, uns mais, outros menos. Eu tive, assim, uma vantagem, que talvez acho que o Thomas tem também, porque eu conheço a história dele, e também o Felipe, que eu tive duas irmãs, e a minha mãe, né? E o Felipe tem uma irmã, e eu sei que tu tem duas irmãs também, né, Thomas? E essa coisa da Não, tem um irmão. mulherada dentro de casa fez com que, pelo menos na minha casa, a gente tivesse que dividir muito as tarefas. Poderia ser o contrário, né? A mãe e o pai priorizar para as meninas fazer todas as tarefas e os guris não fazerem nada, né? Mas lá em casa foi o contrário. Então, eu aprendi desde muito cedo. A gente morava numa casa muito grande, uma casa muito confortável. Assim, meu pai e minha mãe nos deu essa bênção, esse privilégio de nos dar uma morada muito, muito bacana lá em Juí. Só que a casa era gigante, a gente não tinha grana para pagar ninguém para limpar a casa. Então a mãe dividia as tarefas com todos os filhos. Então cada dia um lavava a louça, cada dia um ajudava na roupa. Eu tinha que lavar a calçada da minha casa. Então essas coisas que eu fiz na minha infância e adolescência foram bem importantes, porque eu cheguei em casa depois, na minha casa com a minha esposa também, ainda ajudando, tá? Tem muito dessa coisa do ajudar, porque a responsabilidade principal é da mulher, né? E não deveria. Então, eu ajudo em casa. Mas quando o Bernardo veio, foi também um pouco meio que natural, porque a Melissa fez a cesariana, então ela não podia estar andando com o Bernardo para cima e para baixo por conta da cirurgia. Então era responsabilidade minha fazer muitas coisas com o Bernardo. E eu quis fazer muitas coisas, né? Eu queria dividir tudo igual para igual. Então, assim, com os cuidados com o Bernardo, a gente trocou fralda, pegamos junto, banho geralmente era comigo, essa coisa da comida era menos comigo, porque até hoje eu não sei cozinhar, mas volta e meia ela me deixava as receitas prontas, olha, faz isso, faz aquilo, e eu seguia a receita e fazia. Então foi assim, Felipe, tá? Mas eu conheço amigos que a mulher acredita que o homem não vai saber fazer, porque nunca brincou de boneca, talvez, né? E não aprendeu a fazer.
e acha que vai machucar a criança, que vai derrubar a criança e tudo mais, e pega aquilo para ela. E não deixa o homem fazer, mesmo que eventualmente ele queira. E claro, não fazer é muito legal, é confortável, né? A gente fica lá de boa só administrando o controle remoto, enquanto a mulher se desdobra em fazer comida, limpar a casa e cuidar da criança. Então tenham esse cuidado, né, homens, em dividir as tarefas com as mulheres, né? E as mulheres permitam que os homens façam, mesmo que façam errado, porque precisa aprender. Assim como elas aprenderam em algum momento da vida delas também, seja com a boneca, com o irmão mais novo, com o sobrinho, o primo, a gente que não teve experiência também precisa ter em algum momento. E assim, os bichinhos se criam, né? A gente sempre diz isso. As crianças merecem os pais que têm. Então, assim, erre, acerte, mas faça, né? Essa é a regra. E não delegue para a avó, para a mãe, sabe? A criança começa a chorar e a mãe está ali, a avó da criança, né? Aí é muito fácil também cruzar os braços e deixar que a avó vai, porque a avó vai. A avó é natural da avó ir lá cuidar. Então não faça isso. Vá lá você, a responsabilidade é sua, pai, né? Tanto quanto da mãe também. Mas assim, eu tinha também, me lembro que eu e a Melissa sempre trabalhamos, né? E daí no sábado era o dia assim para a gente poder relaxar um pouquinho mais e cuidar da gente, né? E como eu, né, quem me conhece sabe que eu não tenho muito cabelo, né? Não tenho nada de cabelo. Então a gente não precisa ir no cabeleireiro. Eu, pelo menos, nunca fui muito vaidoso a ponto de ter que me cuidar, né? Mas as mulheres gostam de fazer a unha, gostam de ir no salão. Então, sábado de tarde, eu pegava o Bernardo e saía para a rua com ele. Passear em volta do quarteirão, andar de bicicleta, levar na pracinha, porque era o momento da esposa poder se cuidar, fazer o que ela quisesse, ou até, de repente, dormir a tarde toda, se ela quisesse. Então, também fica essa dica aí, né? Deem um tempo para suas esposas, companheiras, namoradas, para cuidarem de si, e você pega o filho e cuida o dia inteiro dele sozinho, sem interferência da mãe. Isso é bem importante também. E claro, como o Thomas falou, né, vai negociando, vai combinando, pode ter o dia da mãe, pode ter o dia do pai, enquanto que um é o dia de todos, né? Mas esses momentos aí são bem importantes. Lembra muito aquela Viu, frase do Felipe? Pianges, que quando ele teve o Pianges, quando tem a primeira filha, que a criança começa a chorar na primeira noite, e aí ele pede ajuda e a enfermeira, agora é contigo. É contigo, cara, é Total, contigo, total. é contigo. E a criança vai sentir o cheiro do pai, vai escutar a voz, vai reconhecer. Então, tu vai criando esses laços de intimidade com essa criança e em algum momento ela vai se sentir segura e confortável contigo. E tu, enquanto pai responsável, tu vai ter essa obrigação de cuidar, né? O Bernardo era muito chato para dormir. Nossa, nos 3 primeiros 4 meses, sei lá, 5, sei lá, tem um ano, eu acho, o Bernardo não queria dormir. E a gente queria ficar agarradinho nele, né? Então eu ninava ele. E eu tenho essa minha barriguinha, né? E eu encaixava ele aqui na barriga. E eu arrodeava a casa, andava quilômetros dentro de casa até aquela criaturinha dormir. Mas eu notava que ele não queria, ele queria dormir sim, mas ele queria ficar comigo ou com a mãe, com quem que fosse, né? E eu me recordo que daí ele fechava o olhinho, eu largava assim com todo cuidado assim, né, para não tremer, para ele, né, entrar no berço assim e continuar dormindo. Mas era largar do berço, largar no berço, ele arregalava o olho, né? E aí é o Cristiano, mais 10 quilômetros dentro de casa, para cima e para baixo, com o CDzinho das musiquinhas de Niná, cantava todas, até que aquele guri ferrava e dormia, daí eu ia conseguir dormir, né? Foi assim E contigo me diz, também, a Marina era ruim de sono. É, é, sim, em alguns extremos, assim, ela sempre dormiu bem à noite, mas dormiu muito até hoje, dorme muito pouco durante o dia. Então, esses primeiros meses ela ficava muito irritadiça, né? Porque quando dorme pouco fica irritada e daí mistura com fome, é uma confusão. Então, os primeiros meses foram bem difíceis porque ela dormia, sei lá, pouquíssimas horas durante o dia, mas à noite sempre mais tempo, né? Então a gente já teve poucas madrugadas em aberto, assim, né? Que tu não dorme. Porque é uma coisa que o Felipe tem que se preparar. Vai ter, não tem como fugir. Né? Claro, cada um tem suas experiências, mas eu não ouvi ainda de pais que não tiveram noites Em em claro. claro. Certamente vai ter uma ou duas. Eu conto nos dedos aqui, a gente teve duas que eu tenho certeza que foi em claro que eu não dormi.
Outras aí, talvez com mais ou menos variações, mas... O Bernardo tinha cólica, né, nesses primeiros meses, coisas a do Marina tipo também. assim. E eu me recordo que a minha mãe ficou com a gente nos 3 primeiros meses, né, lá na nossa casa para nos apoiar. E ela fazia de propósito. Ela deixava eu com o Bernardo aos prantos, aos berros, eu e a Melissa enlouquecido até as 2 da manhã. Entre 2 e 3 da manhã, era a gente lá com aguinha, com chazinho, com paninho quente, com massagem na barriga, com não sei o que lá, e a criança quer mamar, e daí mama e não volta, aquela confusão. E aí, ali pelas 2, 3 horas, a mãe levantava e dizia, tá, agora é comigo. Tu pode dormir porque tu tem que trabalhar amanhã, então... Mas ela judiava, como quem diz, é responsabilidade tua, cara. Tu vai ter que sofrer um pouquinho. E aí ela pegava o Bernardo de um jeito que só ela sabia, e não é que a criaturinha parava de chorar com a mãe. E aí Só ela te dava uma fazia, raiva? dava os tapinhas na bunda, né, massageava o peitinho, a barriga, botava de bruços. Eu não sei o que fazia, que o Bernardo parava de chorar, né? E aí Tu sim, não a ficava com gente, raiva disso? eu ficava feliz, né, alegre, porque daí eu via como a mãe fazia e tentava fazer também, né, botar ele de bruço no braço, assim, enfim, tentava aprender, mas é aquela coisa, né, velho, o colo da experiência, né, velho, ela já tinha criado 4, 5, então sabia melhor que ninguém como fazer. Geram ciúmes entre a esposa e como é que ela tá vendo a relação do filho com o pai daqui a pouco, vendo que a criança daqui a pouco tá querendo mais o pai do que a mãe, ou vice-versa. Como é que foi aí, Thomas? Cara, depende muito do perfil, assim, rolam ciúmes de brincadeira, né? A gente costuma... Tem um mito aí de que as meninas se apegam mais aos pais e os meninos mais às mães, né? Mas eu não acredito muito nisso. Aqui eu acho que é bem dividido, assim. Às vezes a gente brinca, né? Tem fases assim que a Marina só dorme com a mãe, tem fases que a Marina só dorme com o pai, daí ficam falando pro outro assim, não me ama mais, só quer saber de ti, não sei o quê. Mas é tudo na brincadeira, assim. É saudável, não chega a ser nada que prejudique, não. Tem De uma hora maneira. que tu até prefere que a pessoa ame mais o outro, Não. sabe? E me diz uma coisa, Tá, como é deixa eu que foi... responder, deixa eu Perdão, responder. perdão. Aqui até hoje rola isso, entendeu? Então, os filhos, eles são assim, eles são danados, né? Eles vão Quando aprende a criando, jogar... eles vão jogando, exatamente. Então, mas assim, o Bernardo, comigo, sempre foi as coisas da rua. As brincadeiras, as atividades da rua, a folia, né? E com a mãe foi mais as coisas assim dos cuidados, por exemplo. Se tu perguntar para minha esposa o remédio para dormir, para cólica, para dor de barriga, para dor de ouvido, ela sabe na ponta da língua os remédios. Eu não tenho a mínima ideia, entendeu? Eu não tenho a mínima ideia do que se dá para uma criança e ela sabe o remédio que ela deu no segundo ano, quando teve uma dorzinha não sei aonde, ela vai te dizer exatamente qual foi o remédio que a pediatra recomendou e a gente tem a farmacinha até hoje com todos esses remédios, né? Então é isso, a criança sabe a quem pedir aconchego também, no momento de fome, total. de dor, de brincar, né? Mas isso vai se construindo, Felipe, né? Cada um tem uma dinâmica diferente, não existe uma regra. Mas hoje eu percebo, assim, o Bernardo com 19 anos faz combinações com a Melissa que não faz comigo, entendeu? E fica os dois lá de conchavinha. Eventualmente tem as minhas combinações com ele também, os meus conchalmas que a gente nunca consegue manter escondido dela. Então, assim, a mãe sempre acaba sabendo tudo, velho. Não adianta querer esconder a treta da mãe que ela descobre. Eu queria fazer o meia-culpa aqui, porque eu falei assim, tava jogando, né? Na verdade, eu não sei a partir de que idade começa a rolar algum jogo mesmo, assim, de tirar proveito dos pais, né? Mas bebê, assim, não sabe, né? Às vezes a gente tá brigando com a criança e acha que tá rolando algum jogo ali entre pai e filho, e briga de orgulho, enfim. Mas, na verdade, a criança não sabe isso, Não né? sabe. Uma criança é uma inocência tão doce, assim, que seria maldade demais dizer que ela joga, ou que a criança... Que nem eu digo, o Terrible Two ali. Cara, não é terrível, ninguém é terrível, porque é muito menos uma criança, né? Então não Uhum. dá para
para jogar isso para eles. É muito mais uma questão de desenvolvimento e que exige saber lidar com as condições da criança naquele momento. E outra, num ambiente de muito amor e muito afeto, a criança vai querer estar sempre com ambos, com os dois. Exato. E se tiver uma avó, um vô, outros parentes envolvidos, ela vai procurar todos, entendeu? Ela não vai ter uma preferência, porque esse ambiente de amor, ele acolhe todos com a mesma intensidade, tá? Agora, se eventualmente é um pai ou uma mãe distante, um pai e uma mãe que por N motivos não gosta de dar carinho, enfim, eu não estou aqui julgando, né? Mas tem muitas situações aí de mães e pais que não querem ser mães e pais, enfim, mas tem aquela responsabilidade com a criança. Então a criança vai saber onde buscar, talvez buscar na avó, na professora, no irmão, ela vai saber onde buscar esse carinho, esse afeto, esse conforto. Eu tenho dois sobrinhos e eles vivem nesse ambiente de muito amor, assim. E para eles é indiferente. É claro que eu acho que pai e mãe, vamos acreditar, né, que é diferente, mas eles curtem muito de estar com os avós, porque é um carinho diferente, uma brincadeira diferente. Enfim, mas eles curtem todos os momentos e não estranham quando estão com um ou com outro. Tem uma coisa que eu acho que é Me diz uma importante coisa. ser dita. Calma, Felipe. Diga lá, Thomas. Diga lá que o meu Não, vai ser um eu outro. estava escutando o Cris aqui, né? E tem que fazer um disclaimer aqui da nossa conversa, porque é uma realidade até de certo privilégio nossa, né? De ter uma família estruturada, famílias estruturadas, né? Mas é uma coisa que vale como aprendizado, assim, existe muito julgamento sobre como é certo e como é errado criar filhos. E eu acho isso uma grande bobagem, sabe? Porque, primeiro, não existe certo e errado da relação de pai e filho ou de mãe e filho. Existe uma realidade ali, um contexto que dá para ser encarado da forma como ela é possível ser encarada, algumas com mais vantagens, outras com menos vantagens. É feio, assim, sabe? A gente, por exemplo, tem uma questão assim, telas, né? Pode ter mais telas ou menos telas na vida de uma criança. Mais açúcar ou menos açúcar, mais afeto, menos afeto. Cara, às vezes não tem outra opção, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, eu acho que é importante para quem está ouvindo, né? Que são a experiência do Thomas, a experiência do Cris, a experiência que o Felipe vai viver, que leva a alguns aprendizados, mas é muito difícil dizer que isso é certo ou errado. Até eu acho equivocado, assim, dizer que essas experiências podem trazer algum aprendizado do que é certo ou errado. Tem que tomar muito cuidado. Assim. Isso, bem importante que vai isso. muito... E agradeço essa tua colocação, Thomas, porque de fato não existe certo e errado. Essa é a minha experiência. E aí eu brinco, né? Viu, Felipe? Faça assim, mas porque é o Felipe. Mas assim, longe da gente querer aqui definir regras e dizer como as coisas devem ser. Porque cada um tem a sua constituição familiar, tem a sua família estruturada de alguma forma. Então, esse amigo... Tá querendo me dizer alguma coisa, Cris? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que eu tenho intimidade contigo e posso fazer essa brincadeira contigo. Mas o nosso telespectador, olha só que equivocado que eu estou. O nosso ouvinte... Me sentindo Faustão agora. O Faustão agora, né, no Jô Soares. O nosso ouvinte pode dizer, o que esses caras estão cagando regra aí, né? Porque lá em casa foi assim e tá tudo bem. Então, de novo, tá tudo bem. Essa foi a minha experiência. O Thomas disse lá no início... O Thomas disse lá no início, quando eu perguntei, né, pô, tu leu, foi atrás de informações? Sim, foi atrás, entender, ler coisas, mas que né, não existe uma cartilha, não existe regras, que tem coisa que, cara, é na tua experiência, no teu dia a dia, e é uma vivência, uma rotina totalmente diferente de todas as outras, né? E é muito difícil para o pai jovem se colocar numa posição que ele vai se encarar ali com uma criancinha pequenininha e vai se perguntar, o que eu devo fazer agora? Essa cena é clássica, né? E, cara, tu não deve nada para ninguém. Tu tem que fazer o que tu sente, o que tu acha que é correto, o que tu carrega contigo do que é correto, né? Então, se desprender um pouco, assim, do que é certo, o que é errado. Existem boas práticas, né? Digamos assim, boas referências, mas que também, se não quiser seguir, cara, tranquilo. Certamente tem um caminho aí que tu vai descobrir, né?
o que vai ser bom e o que vai ser ruim para ti, né? Mãe solo, pai solo vão desenvolver É, suas estratégias da mesma forma que a gente desenvolveu as é. nossas, tendo essa rede de apoio ou não. E os bichinhos, como eu falei antes, se criam, entendeu? Felizes, né? De alguma forma. Sa- Quero acreditar que sim. Sabe que Mas, de novo, uma, cada um uma, uma cria bre- suas uma breve estratégias. conexão, uma breve conexão, assim, né, de empreendedorismo, de inovação. Quais foram as habilidades que vocês desenvolveram, ou estão percebendo que nem sabiam que tinham? Eu tô Meu olhando a cara do Felipe, Cris, assim, balançando a cabeça. qual a Fiquei curioso. habilidade que tu vai desenvolver na Aurora de empreendedorismo e inovação, Felipe? E quais os métodos que tu irá utilizar? Agora eu vou te Não, devolver a pergunta. não é que Design Thinking para a Aurora. na É, verdade mapa da na verdade empatia. é que na verdade eu tô dizendo assim, tu começa a perceber que tem coisas que tu consegue fazer, sabe fazer e aprende a fazer que tu não tinha noção que tu sabia. Que é só quando tu cai na realidade, no momento. Aí eu fiz a brincadeira da inovação, um SXSW da vida ali, né? Que tu cai num momento de um hackathon que, cara, a gente tem que fazer isso agora e eu nem sabia que eu poderia fazer tal coisa. E aí tu te depara com, entre aspas, problemas ou desafios ali no teu dia a dia, que é cuidar de uma criança, que é ajudar no desenvolvimento dela e tudo mais, é cuidar de um bichinho ali, né, que tá ali, que o único barulho é chorar e, né, e os braços ali se mexendo. E, cara, tu tem qual é o problema que eu não sei resolver aqui? Puta, já dei comida, já balancei, já não sei o que tem mais. Então tu começa a desenvolver coisas que nem noção tu tinha. Cara, eu tenho até uma provocação que eu queria lançar para vocês depois, né? Às vezes eu escuto, eu acho que na nossa geração aqui, cada vez mais, né, de que para que ter filhos, né? Muitos casais, né? Muitas pessoas têm a opção de não ter filhos, né? E até devolvem. Poxa, por que ter filho? Nosso mundo é tão ruim, né? Tão difícil. Por que criar uma pessoa para enfrentar tantos problemas, né? Já ouvi isso e penso até hoje muito sobre isso, sabe? Mas tentando conectar com a tua pergunta, eu acho que, tentando trazer o tema, né, a criação de uma pessoa, né, de uma gente ali, uma gentezinha, talvez o maior exercício de empreendedorismo que tu pode fazer, porque tu vai estar cuidando cara, de todo o aparato que ela vai ter para ela conseguir sobreviver nesse mundão que é super difícil, sabe? E a gente sabe como é que é. E aí tu tem que fazer um pouco de A Vida é Bela, de esconder algumas coisas porque não é momento, e é um pouco também de realidade, porque tu está criando, no final das contas, aquele empreendimento para o mundo, não é para ti, né? Tem muito pai que projeta as suas vontades para o filho. Isso, pelo menos, eu me despedi disso e não pretendo fazer, por mais que às vezes a gente possa cair nesse vício, né? Mas o fato de tu preparar uma pessoa para encarar esse mundo, eu acho que é o maior exercício de empreendedorismo que pode ter. É muito mais difícil que uma empresa, com certeza. E a gente falava de criatividade antes também, então a gente precisa. O que que é uma pessoa criativa, hein, Felipe? Pessoa que tem um repertório, né? Assim que tu fala? Né, me diz o Thomas né, e pessoal que tem filho pequeno que quanto deve ter sido criativo agora em um tempo de pandemia. Então, eu já começamos esse papo falando do meu repertório, de uma escola, de experiências, de coisas que eu curtia. Na minha casa, essa que eu comentei também, a gente tinha uma escadaria que ia para a despensa e embaixo ela era vazada, assim, ali era o canto dos brinquedos. Mas pensa assim, ó, não tinha nenhum brinquedo inteiro ali dentro, era só sucata. E o que entrava inteiro a gente dava um jeito de desmanchar e construir outras coisas. Essa foi a minha infância, entendeu? Na escola, muita brincadeira com sucata, assim, era proibido na minha casa jogar rolinho de papel higiênico e caixa de pasta de dente fora, porque a gente tinha que juntar para levar para a escola. Toda semana tinha o dia de brincar com argila, com o barrinho que a gente falava, pintura a dedo. Cara, muita coisa incrível, legal, que fala do Cristiano que é hoje, entendeu? De criatividade. Uma praça gigante, areia, brinquedos, entendeu? Que a gente podia ficar brincando à vontade, jogar bola, brincar de pega. Então, essas coisas foram significativas na minha vida.
tem que ser assim para todo mundo? De novo, essa foi a minha experiência que eu tentei trazer para o mundo do Bernardo um pouquinho também, e que não me arrependo, entendeu? Porque ele curtiu muito a infância dele, muito parecida com a minha, mas já foi diferente, não teve esse uau de criatividade toda que a minha escola e a minha vida me proporcionaram, entendeu? Ele já foi criado mais dentro, como diria minha avó, né? Dentro de casa, na frente da televisão, na frente do computador, na frente do videogame, né? Mas, de novo, existe melhor ou pior? Não existe, é diferente. Qual é o grande desafio hoje que tu pensa, Thomas, num lance assim, que tu mesmo falou assim, pô, nesse mundão que é horrível que a gente tem hoje, né? E pegar quando a gente meio que bate a mesma idade, tu e o Cris aí, não vão falar de idade, né? Foi uma outra realidade. Eu tenho 45 anos. Qual a idade de vocês? O meu é 35. 35. 35, 10 anos a diferença. A nossa juventude, né, a gente cresceu com uma outra realidade de mundo, né, comparada a hoje, principalmente. E como é que tu vê esse grande desafio, assim, né, que é totalmente diferente da forma como a gente foi criado em muito contexto, ou do que o mundo se apresenta, principalmente, né? É difícil prever, assim, quais habilidades, conhecimentos, enfim, competências que uma pessoa conseguiria sobreviver num mundo com tantos desafios, né? Eu acho que seria até um equívoco tentar se esforçar dessa forma. Mas eu busco no dia a dia, e talvez eu tenha outras descobertas mais na frente, mas hoje é promover a independência, a autonomia, né? O civilization, assim, acho que a pessoa que tem uma capacidade de se adaptar e de com ela mesma descobrir outros caminhos é muito importante. E por que que eu vejo isso, sabe? Porque talvez da minha própria experiência, ou enfim, outras referências, eu acho que quando a gente tem esse cordão umbilical que segue grudando pai e filho, ele é perigoso, né? Ele tem que deixar de existir em algum momento. E aí eu acho que esse desprendimento, que nem eu comentei assim, tem que criar criança para o mundo, né? Não é para ser um reflexo seu. Acho que esse é um cuidado que eu tento tomar para que a Marina tenha os seus próprios rumos e consiga descobrir o que é bom para ela, né? E isso vai desde, sei lá, opção sexual, onde quer viver, o que quer fazer da vida. Eu tenho que criar ela, ou oportunizar ela que ela descubra isso sozinha, assim como ela explora todos os cantos do nosso apartamento durante a pandemia, que ela consiga explorar o mundo e tomar as próprias conclusões, né? Então, quanto mais a pessoa tiver senso crítico para tomar as suas próprias decisões, melhor. Eu sei que é um baita desafio, mas é a forma como eu, pelo menos, consegui me desenvolver e acho que é um bom caminho para ela também, diante do nosso mundo VUCA aí, trazendo os termos da inovação de novo, né? Mas é uma forma aí de tentar driblar as dificuldades que a gente tem hoje em dia. Tu sabes que eu penso muito nisso também, né? Na autonomia, assim. Então, a gente sempre tentou fazer com que o Bernardo também buscasse essa autonomia e que consiga se virar, né, na vida adulta dele. Só que a vida adulta dele começou na pandemia também. Esse ano era o ano do estágio obrigatório, ele fez curso técnico, então esse ano ele começaria a trabalhar, ir, né, para o mundo do trabalho. E com a pandemia, o que ele conseguiu o primeiro trabalho dele? Home office. Um espetáculo, né? Pra gente, enquanto pai e mãe, assim, preocupado com a saúde dele, com pegar o ônibus, coisa e tal, é o melhor dos mundos. Então, o ambiente de trabalho dele é a casa, é o quarto dele, e na medida do possível, a gente tenta fazer com que ele também seja proativo nas atividades que ele está desenvolvendo. E faça bem feito. É duas coisas que eu me preocupo sempre, e não só com as coisas do trabalho, mas com as coisas da casa, porque aqui a gente tem uma rotina que em certo momento todo mundo para o que está fazendo e vai arrumar a casa, né? E arruma de cima a baixo, arruma as camas, tira pó, varre, lava, passa, faz tudo. E aí quando todo mundo acaba, aí volta para sua rotina do trabalho e tudo mais. Todo dia tem essa rotina. E a gente briga muitas vezes, né? Porque aquela coisa faz de qualquer jeito. E claro, a gente respeita também o fato de ser um adolescente e tudo mais, mas a gente não se cansa de alertar. Cara, faça bem feito, faça direito, porque senão tem que fazer duas vezes. E da proatividade.
Cara, você tá vendo a coisa, então te antecipa e resolve, não espera o pai e a mãe, né? Então, esse mundo do trabalho, que também é o mundo da casa, e a gente entende que um reflete no outro, a gente está aproveitando para dar essas dicas. Certo ou errado, de novo, essas são as estratégias que eu e a minha companheira aqui encontramos. Certo ou errado, não sabemos. Mas, assim, a gente acredita que está certo, tá? Então, Estão proatividade, gostando do resultado. porque assim, ele vai estar em algum momento lá fora. E aí ele vai, eu espero que ele lembre do pai, porque eu lembro muitas coisas que meu pai me dizia e minha mãe dizia, né? De persistência, de fazer direito, aspectos assim de liderança, de cuidado com o outro. Então eu acho que isso é importante. E a gente costuma também falar muito sobre respeito às diferenças, né? Isso é bem importante. Posicionamentos políticos, então o Bernardo aprende muito com a gente e a gente consegue debater as coisas que acontecem no mundo e ele dá a sua opinião e ele tem opiniões sobre, então a gente fica muito feliz com isso também. Então a gente precisa falar de todos os assuntos dentro de casa, claro que em cada estágio, em cada idade vai ter assuntos diferentes que vão circular, né? A minha sobrinha, há pouco tempo, era a lógica do tudo cor-de-rosa, e aí o tio aqui transgressor, inovador, vai dizer assim, mas o tio usa cor-de-rosa. Cor-de-rosa não é a cor de menina. Aí já coloca as pulguinhas atrás da orelha para bagunçar com a cabecinha dela. E devagarinho ela vai entendendo esses conceitos, né? Apesar de todo mundo dizer que rosa é cor da menina, que ela só pode usar rosa, o tio vai lá e diz não, que azul, que amarelo, que qualquer cor é de todo mundo. E assim a gente vai plantando as sementinhas para construir essas pessoinhas aí que a gente ama, né? Muito bom. Tem que aparecer uma hora que daí tu quebra toda uma lógica assim, é pegar um brinco de pressão. E botar. Tu aparecer de brinco. É. Uma vez eu comentei com a minha sobrinha, ela tá com 7 anos, mas na época ela devia ter uns 4, 5, e muito nesse olhar, né, do mundo cor-de-rosa. E eu peguei um negocinho e botei, mas eu também já usei brinco, e até resgatei uma foto antiga minha que tinha assim, ela, tipo, deu tela azul assim na criança. Me diz E uma tudo coisa, tem. Vai lá. queria saber de vocês aí, como é que foi a reação de vocês quando souberam o sexo da criança? Bom, da minha parte aqui, eu, óbvio, fiquei super feliz, assim, né? Que nem o Cris já antecipou. Eu tenho certeza que ninguém ficou triste, né? Né? Não, mas é que rola às vezes, né? Uma verdade oculta ali. Mas o que é bacana, assim, que eu também já tinha aquela sensação, foi até um pouco de alívio, assim, porque eu fui criado somente com mulheres, né? 2 irmãs da minha mãe, e trabalhei só com mulheres praticamente, né? Pega ali o IEL, maioria mulher, onde eu trabalhava lá na Parceria Voluntários também, maioria mulher. Então, meu mundo, de certa forma, foi muito feminino. E, assim, parece que não podia ser outra opção para mim, assim. Mas eu curto muito, assim, é muito bom, muito gostoso. Tu fez a pergunta, Felipe, e eu não me lembro do momento que a gente descobriu que foi o Era menino, o menino. que era o Bernardo. Eu me recordo, assim, porque eu sou péssimo de memória também, tá? Mas uma lembrança que eu não esqueço é a primeira vez que eu escutei o coraçãozinho dele no ultrassom, aquele trrr, eu me emocionei muito com aquele momento. Eu me lembro quando a gente foi, eu e a Melissa, fazer o teste de gravidez. Me lembro da gente na sala de espera, a gente nervoso, porque a gente não tinha planejado. Então, né, escondido dos pais, da mãe e tudo mais, né? Então foi bem. Esse momento eu lembro. Mas assim, eu me lembro da gente planejando os nomes, deitado na cama, e eu mexia com ela, né? Porque eu tenho uma tia-avó muito querida que chama Marta, e eu queria que fosse Marta. E a Melissa, daí pensar que essa criança vai se chamar Marta, não sei o que lá, né? Então a gente fazia essas brincadeiras. E depois, quando a gente soube que era um menino, então, aí veio o nome Bernardo, por conta de uma família muito querida, de um colega, de um amigo que eu gostava muito deles, assim, e eles tinham um Bernardo, e eu adorava o estilo. Bernardo, se tu tá ouvindo, vou mandar para ti esse podcast, essa homenagem a você. O Bernardo, então a gente homenageou ele com esse nome, era um nome bacana, a Melissa curtiu também, e foi Bernardo. Mas assim, ó, podia ter sido a Marta, entendeu? E a gente ia estar feliz igual.
Muito bom. Mas aquela pergunta, assim, né? Eu venho também meu pai Meu pai vem de uma família que é a seguinte, muito engraçada. Ele tem 4 irmãos, e aí, tipo, eles foram criados tudo junto com os tios avós, assim, que daí eram mais 2, 3 lá, tias. Que uma teve 6 filhos homens, outra teve 3 filhos homens, um outro lá teve mais um filho, sabe? Então, eu achei que eu ia vir nessa batida, mas minha guria sempre teve aquele olhar assim, cara, é uma menina, tô sentindo, coisa de mãe, é uma menina. E aí, quando foi a notícia que era uma menina, assim, tu tipo assim, tá, mas, pá, que a fuder, vai ser uma desconstrução muito foda, né? Que eu acho que dá essa loucura, assim, no homem, né? Talvez, entre aspas, seria muito mais fácil, né? Tu pensa ali, eu vou pegar, vai ser uma criação diferente. Eu até escutei esse tempo num podcast, o cara assim, eu sempre sonhei em ter um menino que eu ia jogar bola. Aí eu tive uma menina e descobri que eu posso fazer tudo isso também. Tudo que eu queria. Muda muito pouco na muito bacana. prática, assim, né? Tem alguns comportamentos aí meio padrão, assim, do menino ser um pouco mais agitado, mas assim, de novo, assim, não tem certo e errado, né? Que há controvérsia também. Então, assim, não tem... A E curtição é igual, assim, é mais... legal. Ainda mais num mundo bem menos binário do que a gente tem vivido hoje, acaba sendo E da igual, importância da assim. gente criar filhos meninos cada vez mais feministas também, da É. importância da mulher, do respeito, né? E tentar, de alguma forma, fazer diferente da forma como a gente foi criado, né? A gente ainda tem esses resquícios aí como eu falei antes, do machismo, do patriarcado. Então é importante aí os pais de meninos, pais de meninas ficarem atentos a isso, né? De pensar que não existe profissão de menino ou de menina, não existe cor de menino ou de menina, não existe brincadeira de menino ou de menina. Existe o que a gente coloca para eles, o que a gente oferece e o que a gente entende como visão de mundo, não sei se certo ou errado, mas enfim, se preocupem com isso também, caros ouvintes, porque isso eu acho que é importante e nos ajuda a construir um mundo cada vez melhor. E olha o Cristiano aqui hoje saiu do posição de entrevistado entrevistador e foi ser entrevistado. Muito bom, Felipe Guedes da Luz, que propiciou esse papo incrível com Thomas Job Antunes sobre paternidade. Eu fiquei aqui, de verdade, muito feliz com essa conversa, Thomas, e eu acho que a gente pode fazer uma segunda rodada. Tem um pai aí que a gente quer trazer junto aí para trocar ideia com o Felipe também, um pai fresco, né, que vai ser pai. Então, aguardem aí, caros ouvintes, uma segunda rodada desse podcast, Ali, conversas aleatórias sobre paternidade. E quem sabe até, me ocorreu agora, chamar as mamães também para fazer uma segunda, né? Que a gente já tem um sobre maternidade, fazer mais uma rodada. Boa. O que eu fiquei curioso, até, que daqui a pouco a gente pode ver uma pessoa que pode participar junto, e esse tempo também eu ouvi alguém falando, quem tem 2 filhos ou mais, né? Como é que tu divide aquele amor, entre aspas, né? Como assim, tem um amor incondicional para uma pessoa, né? Para um filho, uma filha. E aí tu tem um segundo. Eu vou conseguir dar tanto amor tanto quanto? Como é que essa loucura vai da Amor cabeça não daí? se Não, tu se divide, velho. divide. Amor só se Exatamente. soma, se multiplica. Não Só existe multiplica. essa equação na matemática do amor, velho. Não, exato. Daí o cara traz todo esse olhar, essa visão. Mas é que quando ele soube que ia ter um segundo filho, ele se questionou muito com isso. E aí pois é, como é que deve ser, né? Como é que foi assim para a pessoa quando soube, quando nasceu? E como assim, daí tu descobre que não, tu tem um amor tão grande tanto quanto para ambos. Então, muito louco isso. Eu não sei até se tu Assim não quer como fazer podem um ter, fechamento. assim como Diga. podem ter 2 mães e 2 pais, né? Exatamente. Perfeito, exato. E a lógica é assim, o 1 mais E 1, 2, não é o 1 dividido por 2, né? Não é 0, Exatamente. é 2, é só soma, só cresce, entendeu? Assim é com tudo. Não tem pergunta final hoje, Felipe. Hoje a gente só tem um agradecimento ao Thomas Job por essa participação incrível aqui dele, pai da Marina, companheiro da Bruna. Thomas, muito obrigado por ter trocado ideia e falado das tuas experiências aqui conosco. Eu deixo para ti os últimos recadinhos aí, a tua última mensagem. Se quiser mandar um recado para a Marina ouvir quando ela tiver 10 anos, enfim, quando ela ouvir podcasts, aí você bota para ela ouvir essa mensagem.
Imagina. Não, nossa, muito obrigado pelo papo. Eu acho que se tem alguma mensagem para passar adiante. A Marina, eu falo com ela, vou ter muito tempo de conversa ainda, mas eu acho que falando de paternidade, tem que deixar um recadinho para minha esposa Bruna e para minha mãe, né, que são as grandes inspirações aí, aproveitando que recém passou o Dia das Mães, né, o sentimento está aflorado, então fica aqui uma mensagem de muito amor para elas. Felipe Guedes da Bom, Luz. muito obrigado, senhores, pelos ensinamentos e aprendizados aí que servirão, com certeza, serão muito importantes para mim aí na minha caminhada, que vai começar daqui uns meses. Thomas, muito, muito obrigado. Conseguimos uma agenda aí, mas ela era Valeu. muito importante para nós, e principalmente pela ideia do tema. A gente ia ser muito tradicional e quadrado ali no nosso. Não, vamos quebrar um pouco umas portas, umas paredes aí, vamos falar de tema tão importante que é sobre paternidade. Cris, brigadão aí por mais uma bate-papo. Valeu! Para você, Valeu. ouvinte, que nos ouviu e viu o nome do Thomas nesse podcast e clicou, eu vou saber tudo de inovação, do Instituto Hélice, do movimento das startups, e você chegou até o final, eu te agradeço. Continue conosco, né? Talvez em outro momento a gente fale de tudo isso aí com o Thomas, mas hoje foi sobre paternidade. rn.conversas lá no Instagram. Rock Night termina por aqui. Um beijo no coração de todos os papais e mamães aí do mundo e de todos os nossos ouvintes que estão conosco. Até. Valeu. Tchau, tchau.